Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen. Estamos conversando sobre efetividade da execução trabalhista e o que a Justiça do Trabalho vem fazendo para intensificar a cobrança das dívidas judiciais. Bom, ministro, desde que foi implantado em 2005, o sistema Bacen Jude já bloqueou mais de 100 bilhões em contas bancárias de devedores, isso considerando todas as esferas da justiça. Mas uma das reclamações de quem tem o dinheiro bloqueado é que a penhora acaba, às vezes, ocorrendo de forma múltipla em várias contas do devedor, ultrapassando aí o valor que, em tese, satisfaria o débito. Em que o Bacen Jude, na sua opinião, ainda pode ser aperfeiçoado? Ele já sofreu um aperfeiçoamento substantivo exatamente nesse aspecto. Há um sistema que bloqueia automaticamente quando o bloqueio determinado pelo juiz alcança o valor da execução. Ele não permite que haja esse bloqueio múltiplo. Mas a saída para essa situação de constrangimento para as empresas de terem múltiplos bloqueios em contas variadas é a inscrição junto à Corregedoria Geral de uma conta única. Certo. Então, ele pode requerer e é deferida, então ele destina uma conta única, assumindo o dever de mantê-la sempre com recurso para receber esses bloqueios e, com isso, evita, se esse sistema de controle da multiplicidade de bloqueios falhar, que haja, então, esse constrangimento e que é uma situação de dificuldade para a empresa, porque ela necessita do seu capital de giro, e se tiver essa conta, todas as contas bloqueadas, evidentemente, sofrem quem, aliás, é seu empregado ou seu corpo funcional. Mas a saída para essa situação de constrangimento é a empresa se cadastrar lá na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, requerendo que os bloqueios sejam feitos nesta conta que ela apontar. Certo. Daí em diante sai a comunicação e todos os juízes do trabalho são informados de que o bloqueio deve ser feito necessariamente na conta cadastrada. Muito bem. O ministro tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 606/2011, e o senhor já mencionou o projeto no início da nossa entrevista, que pretende dar mais efetividade à fase de execução na Justiça do Trabalho. A pergunta: quais os principais avanços que essa nova legislação poderá trazer para o trabalhador que está aguardando aí a satisfação do seu crédito? Uma delas, e mais importante, e que lembra muito uma proposta de emenda constitucional do ministro Peluso, é de que a sentença, tão logo seja prolatada, independente do trânsito em julgado dela, já se permita a execução definitiva. Certo. Exceptuamos apenas casos em que a decisão eventualmente ou o acórdão do regional esteja em contravenção à súmula OJ do Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo naqueles casos em que o juiz, a critério dele, verifica não ser aconselhável deflagrar o processo de execução definitivo. Mas essa é uma grande inovação, porque permite que se ultrapasse hoje uma barreira imposta pelo próprio Código de Processo Civil e pela própria CLT, de que a execução pendente recurso, que é chamada execução provisória, vá até a penhora de bens, ou seja, não consegue fazer o pagamento do empregado, a não ser que transite em julgado. E transitar em julgado significa dizer interposição de vários recursos. Então, é uma inovação promissora. Caberá, então, à prudência do magistrado que prolatar a decisão verificar a possibilidade de ela ser confirmada e, nesse caso, deflagrar a execução que será definitiva, podendo haver, inclusive, penhora em dinheiro, que atualmente não se admite, porque a execução provisória se tem priorizado penhora de bens, exatamente para não estrangular o capital de giro das empresas. E uma outra inovação, essa até abeberada no novo Código de Processo Civil, numa alteração do Código de Processo Civil, é a do artigo 475J, em que se intima o devedor para pagamento e, se ele não efetua o pagamento do débito,
a um acréscimo de 10%. Certo. Nós entendemos que esse artigo do CPC não se aplica à CLT com a atual redação, porque ela contém regras próprias que a incompatibilizam com essa inovação. Mas fizemos essa mesma inovação no anteprojeto, contemplando, no entanto, uma variação desse percentual. Ao invés de o fixarmos num percentual linear de 10%, cabe ao juiz fazer uma oscilação dependendo da estatura da empresa que for condenada. Se tratar de uma grande empresa, pode-se chegar a 20%. Se tratar de uma média, pequena, microempresa, há uma redução progressiva, ou seja, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Muito bem, ministro. Tomando como base as suas 18 correições nos TRTs realizados até o presente momento, quais iniciativas dos tribunais o senhor destacaria no campo da execução? Eu costumo não fazer comparações entre os tribunais. Certo. Evito, tanto quanto possível, estabelecer ranking ou estabelecer práticas auspiciosas, que é um dos tópicos da ata de correição, porque como vivemos num país continental, as soluções elas demandam também peculiaridades próprias da região. Aquilo que eu normalmente tenho enfatizado é exatamente a recomendação muito enfática de assunção pessoal do juiz na condução do processo de execução. Tudo mais é possível de ser implantado a partir da vivência, por exemplo, do corregedor regional, que sabe muito bem quais são as agruras da execução no âmbito da sua jurisdição territorial, e por isso cada tribunal ele consegue desenvolver uma alternativa de execução que lhe é mais familiar. Por isso é que eu não diria há um melhor sistema que devesse ser implantado em todos os regionais, mas algo que eu insisto, e para mim é imprescindível para o êxito da execução, é a presença do magistrado. Não há quem o substitua. E na presença do magistrado, o devedor realmente se coloca na posição de devedor, ainda se resgata a autoridade do magistrado. Eu sou da época em que o juiz ganhava pouco, mas tinha compensação social do reconhecimento da sociedade. Hoje o juiz dizem que ganha bem, mas não é tanto assim, mas sofre esse estigma que hoje está se irradiando por todo o país, de ser uma pessoa preguiçosa, acomodatícia, quando na realidade nós temos que resgatar a imagem do magistrado atuante. Isso me faz lembrar sempre Pontes de Miranda. Ele dizia com muita frequência, o juiz está condenado à permanente atividade. E como o juiz não é recrutado, o juiz se apresenta e se oferece para o exercício da judicatura, ele já deve ter consciência dos seus deveres. E é preciso cumpri-los e cumpri-los bem para depois vir a reivindicar direitos. Embora saiba e reconheça que a magistratura hoje está numa defasagem salarial expressiva, com uma perda de mais de 25% diante da ausência de qualquer reposição ao longo desses 5 anos. Tá certo, ministro. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um instante.